Vamos então ver as layers do Photoshop. O Photoshop tem um sistema de layers muito poderoso, muito robusto, que é um sistema que é replicado por outros programas, é um sistema intuitivo, em que temos simplesmente um sistema como se fosse papel e como se fossem folhas de acetato em cima a serem colocadas sempre. E já vamos demonstrar isso. Eu vou só arrastar aqui a janela Layers para poderem ver e vamos falar neste vídeo sobre as funcionalidades de cada um destes botões, o que é que as layers fazem e qual é que é então o melhor workflow para um ilustrador ou desenhador ou artista digital para pós-produção, como quiserem. Então, vamos só abrir aqui um documento novo, Ctrl N para abrir um documento novo. Não interessa o tamanho, eu só quero fazer algumas demonstrações. E, neste momento, o que é que nós temos aqui? Esta janela de layers, temos aqui no centro um workspace só das layers, que é aqui onde as layers vão sendo criadas. Se eu clicar neste botão, consigo criar layers novas. Okay? Ou, se eu fizer Ctrl Shift N, posso ter um diálogo de nova layer, onde eu posso colocar o nome e outros atributos também, que já vamos ver, como por exemplo a cor. E esta cor, se eu clicar aqui nesta cor, é uma cor que apenas vai refletir aqui, não tem nada a ver com a cor que se vê no documento. É apenas para organização. Para mudar, clicam aqui por cima do olho com o botão direito e tiram No Color, como quiserem. Pronto, temos aqui então 3 layers, só para vermos. E porquê é que estamos a ver branco? As layers, quando são criadas, são como se fossem folhas de acetato. Não são opacas, são transparentes, não têm informação nenhuma. Quando abrimos um documento novo, ele abre sempre com um fundo branco. Quer dizer que vemos sempre uma folha branca opaca. Podemos desligar este branco. Podemos simplesmente desligá-lo, apagá-lo. Podemos também apagá-lo, clicando aqui neste botão. Ele vai perguntar este diálogo, ou então, para não termos o diálogo, podemos arrastar simplesmente para aquele botão e depois deixamos de ter imagem e vemos então os quadradinhos, o quadrado cinzento e branco, ou o quadrado cinzento e branco e cinzento claro, que é também um padrão é uma convenção sobre a transparência, é apenas uma indicação que não existe nada aqui e quando é gravado, por exemplo, no JPEG, fica preto ou branco, dependendo também da cor que temos aqui. Se for um PNG, grava como transparência e podemos abrir no nosso Explorer ou num browser ou assim, com o fundo que está por trás. Então, vamos brincar aqui um bocadinho. Então, vou voltar atrás, Ctrl Z, e vou, em vez de apagar, vou mostrar apenas este botãozinho que está aqui ao lado, que é o Lock. Okay? Quando abrimos um documento, a layer de background está sempre bloqueada. Quer dizer que se eu vier aqui ao V ou a tecla de mover, o Move Tool, não é? Eu não consigo mover, porquê? Diz-me logo que não consigo mover porque está bloqueado. Okay? Quer dizer que este bloqueio é um bloqueio de transforms. O que é que aparece aqui? Aparece-me aqui uma coisa que diz Lock Pixels. Se eu deixar aqui o rato, consigo ver um pop-up, não? Exatamente. Lock Transparent Pixels, Lock Position e Lock na colocação aqui das layers. O que é que isto quer dizer? Posso também fazer aqui, ele faz lock de tudo, mas pronto. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que não vamos mexer nela. É uma coisa que nós podemos fazer quando temos a certeza que não queremos desenhar numa layer ou quando queremos que a layer não mexa, podemos sempre bloqueá-la, é só isso. Mas, vamos então fazer aqui, vamos ver a opacidade, vamos então aqui tornar estas layers novas, vamos torná-las em algo opaco. Para isso eu vou escolher aqui umas cores, aqui em swatches, vou desenhar algo vermelho, mesmo vermelho, que é para mais tarde vos mostrar aqui um exemplo de uma coisa específica. Vou escolher aqui uma caneta engraçada para não ser sempre a mesma coisa. Pronto, vou desenhar aqui na layer de baixo algo vermelho. Na layer ao lado, aqui, vou escolher azul. E nesta layer aqui, nesta terceira layer, vou escolher um verde.
estou só a fazer então 3 layers de Red, Green and Blue, de RGB, não é? Red, Green and Blue. Então, troquei, não é? Então como é que eu faço isto? Como é que eu movo este para este lado? Como estão em layers separadas, basta ir aqui então ao Move Tool, ou se eu tiver ainda com o B selecionado, posso utilizar o Ctrl e a layer que está selecionada pode mover. Então eu agora quero selecionar a outra, basta clicar nela e selecionar a outra. Okay? Simples quanto isso. Posso ordenar também como eu quiser, posso colocá-la cá em baixo, né? E a ordem é importante. Porque é que é desenhado de cima para baixo? É como se tivéssemos uma folha no fundo e estivéssemos a colocar as status por cima. Se eu colocar então o verde por cima do vermelho, vê-se que o verde fica por cima do vermelho. Se eu colocar o azul por cima do verde, vê-se que o azul está por cima do verde. É só isso. Quer dizer que se eu arrastar o azul aqui para baixo agora, o azul fica por trás do verde. É simples quanto isso. Eu sei que isto é óbvio, sei que eu sei que isto é óbvio, mas estou apenas a dizer isto porque sei que não é óbvio para muitas pessoas e queria apenas exemplificar. E apenas na unidade didática não é possível ver isto não é possível ver estas particularidades a acontecer, não é? Porque são só imagens e em vídeo é sempre um bocadinho mais fácil de demonstrar. Ok, então temos aqui as 3 cores, não é? Vamos então falar da opacidade. A layer que está por cima, que é azul, tem aqui um botão que diz opacidade. Se eu colocar o rato por cima da opacidade, consigo alterar o nível de transparência da imagem. Se eu desligar aqui o background, vocês conseguem ver que eu consigo ver por trás os quadrados, não é? Quer dizer que esta layer não está totalmente opaca, quer dizer que eu vou conseguir ver o que está por trás. Posso selecionar várias e mover a opacidade de várias ao mesmo tempo, ok? Agora, isto é só um parênteses e que honestamente a mim me chateia um bocadinho. O próprio Photoshop nas últimas versões tem andado lento ao mover aqui a opacidade, não percebo porquê, deve ser um erro qualquer ou um problema qualquer na placa gráfica, porque não é só, não me acontece só a mim, acontece a outros colegas meus também. Por exemplo, se eu clicar com o Ctrl T, eu faço isto e consigo ver rapidamente a alteração. Se eu o Ctrl T não consigo. Não sei porquê, tenho que largar o rato para ver a alteração. Mas pronto, o parênteses acabou. Vamos então voltar aqui Estava só apenas aqui a queixar-me. Vamos então continuar aqui na unidade. Então, temos as três cores, né? As 3 layers. E aquilo que eu queria mostrar não era só a opacidade, porque a opacidade é simples. Queria mostrar também os blending modes, que é o que está aqui ao lado da opacidade. Normal significa que a maneira como ele lida com os outros é normal. Quer dizer que está por cima, não vai mostrar nada do que está por baixo. Mas temos modos de mesclagem de pixels. Através de quê? Através de algoritmos e sobretudo algoritmos matemáticos. Está bem? Nós não precisamos ver estes todos. Se eu clicar aqui, se eu arrastar o rato até, vocês podem ver que existem diferenças. Não vamos ver todos. Porquê? Porque a maior parte não interessa e vocês não vão utilizar todos. Aqueles que interessam são o Multiply, Linear Dodge, okay? O Add, que é o Linear Dodge, é mesmo, o Linear Dodge Add, o Screen, que é a mesma coisa, é algo parecido, o Overlay, ok? E Burn, Dodge e Burn, onde é que está o Burn? Não está aqui, mas está em Color Burn. Não é só Burn, é Color Burn. Então, o que é o Multiply? O Multiply simplesmente multiplica uma cor por outra. É simples quanto isso. Está a ver a quantidade de pixels que existe de 0 a 255 neste lado, que se eu picar esta cor e se eu clicar neste botão, consigo ver que este botão tem de 0 a 255, tem 255 de azul. Se eu multiplicar isso com o verde, ficamos com preto. Simples quanto isso. Estão a ver? Então, o que é que acontece se eu colocar os 3 em Multiply? Preciso aqui de um segundo para atualizar. Fica preto. A imagem fica preta, porquê? Porque está a multiplicar as cores. Se eu selecionar tudo e se eu colocar Linear Dodge, né, começa a clarear.
o add já não é multiply, já não é uma operação matemática de multiplicação, é de soma. Quer dizer que se eu agora arrastar este para aqui para o meio, e se eu arrastar este aqui para o meio, de repente aqui no meio temos branco. Porquê? Porque a união das três cores somada, 0,255, vai dar branco. Isto é simplesmente a teoria da cor, é aquilo que se vê, é aquilo que vocês estão a ver neste momento nos pixels, que é, quando querem ver branco, o que está a acontecer é red, green and blue, ou seja, três tracinhos de cores do tamanho de um pixel a dar luz máxima. E se dão os três luzes máxima, o que vemos é branco. Se não dá com luz nenhuma, o que vemos é o fundo do monitor e fica escuro. Mas pronto, já estou aqui também a divagar na teoria da cor. Quais é que são então os blending modes que vocês vão utilizar mais? São então Multiply, Linear Dodge ou Screen, que o Screen neste caso específico é a mesma coisa, mas depois vão ver que não vai ser tão quente ou não vai queimar tanta cor como o Linear Add, por isso o Screen também vão utilizar muito, e o Overlay. O Overlay é interessante porque o Overlay é algo que podem depois colocar por cima de outra imagem ou assim, e vão ver alguns efeitos. Vamos então ver aqui um exemplo. Deixem-me arrastar para aqui, por exemplo, o site do Unsplash, que é um site de fotografias gratuitas. E agora saiu uma imagem daqui, está aqui esta, por exemplo, esta aqui. Se eu clicar aqui, copy image, desta imagem desta senhora, Nati, vamos aqui, copy image, e se eu vier aqui e faço paste, Ctrl C, Ctrl V, né? Vou voltar então, Alt Tab para outra imagem qualquer, porque eu quero mostrar então a diferença de duas imagens. Vou chegar aqui, copy image. Não precisamos utilizar a parte grande das imagens, só a mais pequena também serve. Vamos brincar então com os blending modes. Neste caso temos uma fotografia por cima da outra. O que acontece se eu mover... Vou aumentar aqui o background para não haver aquele ruído digital lá por trás, visual, né? O que acontece então se eu colocar Multiply? Multiply fica tudo mais escuro, estão a ver? O Darken é parecido, mas faz um clipping diferente das cores. O Dissolve não faz nada neste caso, é uma coisa que o normal. Color Burn dá muito, é a mesma coisa que o Multiply, mas mais multiplicado ainda nos escuros. Estão a ver? O Linear Burn, mas com mais cor. Darker Color faz algo esquisito aqui, né? E agora vamos para os que fazem a parte mais clara, que é o Lighten, o Screen, Color Dodge, que é simplesmente parecido com o Linear Dodge, mas dando mais ênfase à claridade e deixando os escuros, né? E o Overlay, por exemplo, que é Porque é que o Overlay é interessante? O Overlay é o que dá os melhores resultados, porque é capaz de ver a cor, a parte mais clara, deixa os escuros e deixa os brancos e mexe apenas nos intermédios. Okay? Como se tivesse apenas uma imagem por cima. Mas pronto, Hard Light, temos várias hipóteses, temos várias combinações. Exclusion acaba por ficar diferente um do outro, Difference fica quase o inverso. Hue é interessante também, mas cada uma destas tem uma opção. Estas todas que nós temos a ver, Multiply, Screen, são as mais importantes. Vou falar agora do Color, ok? Vamos apagar então estes dois, Shift e arrasto aqui para baixo. Vou mostrar estes três. Estes três, que neste momento estão em Linear Dodge Add, e nós não o vemos porquê. Porque estão em Linear Dodge e Add, e nós temos um fundo por trás. Eu vou desligar o fundo, e agora já os vemos. Elas estão lá. Não estão a ver porque estão a somar. Se eu colocar em Normal, eles voltam ao sítio. Okay? Portanto, cuidado, quando não veem nada, muito provavelmente é porque têm o Blending Mode numa cor então qualquer esquisita. O que é que acontece então se eu duplicar esta layer? E para duplicar uma layer já agora é Ctrl J, está bem? Se eu selecionar uma e fizer Ctrl J, ela seleciona outra layer. Mais um parênteses, se eu selecionar parte de uma layer, neste caso esta layer aqui, né, esta parte assim, se eu selecionar algo e se eu fizer Ctrl J, ele vai-me selecionar, vai-me duplicar apenas a seleção. Ok? Duplicou-me apenas isto numa layer diferente. Agora tenho uma cópia aqui, está bem? Mas pronto.
tínhamos então, criei então uma cópia do fundo, vou colocar o branco aqui em cima e vou colocar o modo do branco em color. O que é que isto faz? Isto é uma coisa que eu vou falar mais à frente também, depois, mas o que é o color faz? É uma maneira interessante de vermos a cor sem cor. Em tirar, assim, neste momento estamos a tirar a matiz, estamos a tirar o hue da imagem e a ver apenas o value, a ver apenas o valor. Quer dizer que vocês podem ver que o azul é muito mais escuro do que o verde, não é? Mas não parece os três igualmente brilhantes, mas não, a verdade é que ele é mais escuro. Porquê? Porque se eu chegar aqui, se eu selecionar estes três e se eu fizer Ctrl U, enganei-me e fiz Ctrl Y sem querer, e o Ctrl Y é aqui Image Mode, traz-nos aqui para SMIC, portanto, cuidado, lembrem-se de estarem sempre a trabalhar em RGB. Conseguimos ver aqui na imagem RGB. Se eu selecionar este Ctrl U e se eu retirar a saturação, fica assim. Se eu selecionar este Ctrl U, se eu retirar a saturação, fica este. Ctrl U, se eu retirar a saturação, fica assim e fica tudo cinzento. E supostamente é isto que acontece na teoria da cor. As cores vão para cinzento todas da mesma maneira. Mas não é isto que nós vemos. Retirar a saturação de uma cor não é a mesma coisa que vê-la sem matiz e sem saturação. Está bem? Retirar a saturação é diferente. Eu durante anos achava mesmo que chegar a fazer Ctrl U e tirar a saturação era a mesma coisa que colocar uma imagem a preto e branco, mas não é. A maneira mais correta é criar uma layer nova e colocá-la em color. É uma coisa que é um truque que muitos artistas digitais utilizam para poder ver as suas pinturas se fazem sentido com o contraste ou não. Okay? Fica aqui então a dica. Vou desligar então e vamos continuar. Vamos falar então das próximas coisas para vermos aqui o que há aqui mais. Já vimos então que podemos apagar, já vimos que podemos adicionar, não é? Ou então Ctrl Shift N para dar um nome. Se vocês não quiserem ver sempre esta janela, podem fazer Ctrl Shift Alt N. Ctrl Shift Alt N é uma ginástica grande aqui de dedos e precisamos das duas mãos para o fazer, mas cria janelas rapidamente ou simplesmente clicamos aqui neste botão aqui em baixo. Okay? Para duplicar, pode ser Ctrl J, como vimos, ou também arrastar para o mais. Se eu arrastar aqui para o mais, ele vai-me duplicar a mesma e fazer Layer 2 Copy. Tá bem? Pronto. Mais botões. Este aqui é simplesmente um folder, quer dizer que se eu selecionar este, mais este, e se eu, com o Ctrl ou com o Shift, né, se eu clicar neste botão, ele vai-me criar um grupo. E agora dentro deste grupo tenho as três layers. Estão a ver? Mais. Vamos saltar aqui este botão, porque já vamos falar nele depois num vídeo mais à frente. Vamos ver então as máscaras. O que é que são máscaras? Máscaras são simplesmente uma maneira não destrutiva de trabalhar com seleções. Okay? Vamos buscar novamente aqui umas imagens. Se calhar aqui umas mais interessantes. Por exemplo, esta aqui. Vamos abrir esta. Botão direito, Copy Image. Ctrl V. Vamos aqui a outra. Esta aqui, por exemplo. Copy Image. Padelkowski. Não sei se era bem o nome, se disse o nome correto ou não. Dusty Blanco. Fizeram estas imagens. Ctrl V. Temos duas imagens aqui, então. Vocês sabem que, como já estamos aqui a ver isto, eu vou arrastar aqui para o lado para não estrovar tanto. Aqui, não é? Já sabem que se clicarem na tecla M podem fazer o Marquee Select e podem simplesmente apagar, não é? E se apagamos uma parte de uma imagem, eu vou, neste momento, reparem que temos muita informação aqui atrás, né? Eu vou simplesmente clicar aqui para não ver o grupo das cores que nós tínhamos há bocado, para vermos apenas então aqui as duas layers que nos interessam. Temos esta layer aqui por trás e temos esta layer aqui em cima, não é? Eu acabei de apagar a layer. Acabei de apagar. Não existe maneira de voltar atrás, a não ser que faça
Ctrl V para copiar outra vez, ou fazer undo, não é? Então, qual é que é a maneira inteligente de podermos trabalhar ou de apagar partes de uma imagem sem perder informação? É através de máscaras. Existem várias maneiras de criar máscaras. A mais simples é fazer uma seleção, faço uma seleção qualquer e clico neste botão. Depois de fazer a seleção, clico neste botão. O que é que ele vai fazer? Ele vai-me criar uma máscara a partir da seleção que eu tive, que eu fiz. Reparem que eu aqui tenho a layer e reparem que temos aqui estes brackets aqui à volta a mostrar, à volta do ícone. Deixem-me só aqui com o botão direito, aqui fora no botão direito, não é aqui, porque aqui dá a janela dos layers é muito contextual, ou seja, se eu clicar com o botão direito aqui vai mostrar uma janela, se eu clicar com o botão direito aqui vai abrir outra janela, se eu clicar aqui vai mostrar ainda outra janela. Por isso, cuidado onde é que fazem, tenham atenção onde é que fazem os cliques na janela, está bem? Neste caso aqui, no nada, vou escolher aqui Large Thumbnails para poderem ver aqui e vou arrastar aqui para poderem ter um bocadinho mais de visibilidade. Então, o que é que apareceu? Esta janela neste momento está selecionada, é a que está selecionada. Se eu clicar aqui, neste momento é a máscara que está selecionada e reparem que a cor mudou para preto e branco. A máscara é algo a preto e branco apenas, onde o preto não mostra a imagem e o branco deixa passar então a imagem. Quer dizer que é como se fosse um passe-partout, como se fosse uma coisa que eu quero apagar, o preto apaga e o branco deixa a parte na imagem. Então, neste momento temos aqui, temos temos a hipótese de selecionar os dois, mas temos aqui entre estes dois ícones, temos aqui um link, quer dizer que se eu quiser mover o objeto, ou a layer, perdão, se eu quiser mover a layer, ele mexe ao mesmo tempo, não é? Se eu quebrar este link, se eu mexer um, não mexe o outro. Portanto, isto pode ser muito útil, está bem? Podem clicar e selecionar este agora e mover só, então, a máscara. Eu quero mover este para o sítio onde estava. E agora, como eu tenho a máscara, não consigo ver, então, como é que eu vou fazer? Eu não quero apagar a máscara, mas eu também queria ver temporariamente. Shift, clique na máscara e ele vai fazer um disable temporário, ou seja, vai esconder a máscara temporariamente, está bem? Quer dizer que se eu posso fazer agora, posso mover agora a imagem para onde eu queria, que é colocá-la aqui, mais ou menos. Se eu fizer shift clique, eu agora posso ver então a máscara novamente, ok? Agora, a máscara é como uma seleção, posso clicá-la, posso movê-la, posso clicar, por exemplo, aqui no Rectangular Marquee Tool e tenho aqui acesso ao Select and Mask e posso mover, posso fazer smooth, posso fazer um feather, que é que vai fazer este tipo de alteração, não é? E agora, de repente, tenho um feather, portanto, a máscara é inteligente neste sentido. Pronto, para que serve então a máscara? Serve para podermos fazer trabalho não destrutivo. Quer dizer que depois o cliente diz, afinal queremos isto um bocadinho maior. Vocês, em vez de estarem a mexer nisto tudo, mexem apenas na máscara. É só isso. Podem pintar branco, por exemplo aqui. Podem pintar só preto e branco. Podem pintar também cinzentos, claro. Podem escolher aqui a cor. Eu quero pintar a cinzento. Ele vai mostrar só parte da imagem, não é? Estou a pintar cinzento, quer dizer que ele vai mostrar só parte da imagem. Agora, eu quero ver o que é que eu estou a fazer. Porque eu estou a pintar, mas só estou a ver o efeito na imagem. Eu, para ver o efeito, o que é que estou a fazer, tenho que clicar com o Alt, clique. Ele mostra-me então aquilo que eu estou a fazer. E agora sim, posso pintar a parte de branco, posso pintar o que eu quiser, posso selecionar o que eu quiser. Está bem? Essencialmente, máscaras é isto. É só isto, ok? Vamos então avançar. Vamos então ver o Lock Alpha, que é a próxima parte aqui do vídeo aqui das layers. Então, o que é que o Lock Alpha faz? É muito simples. Se nós estivermos a desenhar numa layer nova, não na background, atenção, não desenhem nunca na background, porque se desenharem diretamente em branco
acabam por perder muita informação, ou seja, perdem a possibilidade de fazer um desenho correto. Ou seja, deixem-me só, por exemplo, mostrar-vos aqui. Se eu criar uma imagem nova, desenharmos em branco, eu vou desenhar uma coisa qualquer, quero desenhar uma bola qualquer, desenho, estou a desenhar, por exemplo, uma personagem, né? Nada de especial. O que é que acontece agora se eu quiser pintar a personagem por baixo? Não consigo, vou ter que criar uma layer nova. Eu agora quero pintar a personagem de verde, né? Aumento aqui, estou aqui a desenhar, coloco-a por baixo, para já não consigo colocar por baixo, porquê? Porque ela está bloqueada, tenho que desbloquear e depois sim posso colocá-la por baixo, mas eu vou pintar, estão a ver, ela está a ficar verde, mas não mostra nada, porquê? Porque está branco. Então qual é que é o truque, neste caso? É fazer simples multiply. Isto é só se tiverem um desenho feito em branco, que é uma coisa que não devem fazer. Devem desenhar sempre numa layer nova transparente. Porque se o fizerem desta maneira, não precisam de colocar nada em multiply, está bem? Se desenharem exatamente a mesma coisa numa layer, deixem-me só criar aqui uma layer a branco, e nesta layer nova que não tem nada, vamos fazer aqui simplesmente uma personagem, né? Nada de especial. Se eu tiver então nada por trás, ou seja, se eu tiver nada nesta layer senão a minha personagem, eu agora numa layer por baixo posso pintar a verde e ver-se a mesma. Portanto, atenção também na criação de desenhos, não desenhem em branco, está bem? Vai-vos ajudar muito depois no futuro se habituarem a fazer isto desta maneira. Vamos então falar do Lock Alpha e do Clipping Mask, está bem? Para depois o vídeo não ficar muito longo. Neste momento, isto aqui é um desenho, simples desenho que eu fiz com numa layer separada, estão a ver, em que a layer só tem informação a preto e a parte branca está apenas a folha por trás. O que é que o Lock Alpha faz? É este botão que está aqui, estão a ver? Os locks que nós vimos aqui no background é simplesmente este lock e os locks de posição e isso tudo, mas existe este Lock Transparency Pixels que é muito importante. Porquê? Porque podem utilizá-lo, vamos escolher aqui uma cor, um azul qualquer assim forte. Se eu tiver isto com Lock Pixels, eu vou pintar apenas, não me deixa pintar aqui, ele vai-me pintar apenas no sítio onde existe já a informação, está bem? Isto quer dizer que se eu estiver a desenhar, e se eu quiser fazer o mesmo com isto, ou seja, desenhar apenas, ou pintar apenas o contorno, não o vou conseguir. Porquê? Porque esta layer também, para além do preto, também tem branco. Então não me vai permitir fazer isto, ok? Espero que compreendam este conceito. Eu estou a pintar apenas onde existe já a informação na minha imagem, está bem? Isto é apenas uma maneira inteligente de podermos organizar. Isto é, então, o Alpha Lock ou Lock Alpha, está bem? É muito simples. Vamos então falar de outro conceito que é o Clipping Mask. O que é um Clipping Mask? É algo que... Eu vou criar, se calhar, ainda outra imagem. Nestas imagens aqui eu vou apagar esta. Vou apagar esta e apagar esta. E vou criar uma layer nova. Vou pintar uma layer assim azul. Ou seja, tenho uma layer só com uma bola azul. Mais nada. Estão a ver? E agora eu quero fazer uma espécie de shading nesta bola. O que é que eu posso fazer? Posso escolher aqui, se calhar, um azul mais escuro. Atender se calhar um bocadinho mais para o roxo. Quando se fazem sombras, não devem fazer sombras não devem baixar apenas só na escuridão, devem também baixar um bocadinho para cores ou quentes ou para cores frias, está bem? E o que é que eu quero fazer? Quero fazer então aqui a sombra, só que não sei onde é que é de parar. Se eu clicar aqui no Lock Alpha, eu posso fazer aqui então muito rapidamente uma sombra engraçada. Vou mudar aqui de brush, tipo uma brush se calhar um bocadinho mais soft, vamos ver, e posso fazer muito rapidamente então aqui um shading com este botão. Agora, eu perdi esta informação, eu bloqueei basicamente esta informação que está aqui, bloqueei aqui, eu não tenho hipótese de eu voltar. Então, tal como a máscara, nós podemos fazer uma espécie de Lock Alpha inteligente.
Como? Desligar aqui o Dock Alpha, normal. Eu posso criar uma layer nova e fazer com que esta layer apenas bloqueie ou apenas esteja constrangida com esta de baixo. Para o fazer, posso com o botão direito aqui, no meio, não é aqui nem aqui, é no botão direito na própria layer, aqui neste espaço, clico com o botão direito, Create Clipping Mask. Ele vai-me criar uma máscara que é a imagem de baixo. Ok? Quer dizer que se eu agora tentar pintar, vai exatamente o mesmo efeito que o Lock Alpha. É exatamente a mesma coisa, faz o mesmo efeito. Posso pintar exatamente da mesma maneira. A grande vantagem é que aquilo que eu pintei pode ser movido e eu tenho ainda acesso à bola original. Portanto, os Clipping Masks são como se fossem Alpha Locks, mas muito mais interessantes e muito mais poderosos. Está bem? É algo que eu quero que vocês usem, é algo que eu vou utilizar muito nas minhas ilustrações e vocês vão poder ver. Posso fazer este aqui, por exemplo, para as sombras, ou seja, eu tinha aqui a cor base da minha personagem, imaginem que isto é a minha personagem, isto aqui tem aqui as sombras, e agora posso criar outro layer novo, que é normal, e se eu clicar outra vez Create Clipping Mask, ele vai-me fazer a mesma coisa para este aqui de baixo, não é para este. Para as sombras é para este aqui. E agora posso clicar aqui uma cor se calhar um bocadinho mais clara, atender aqui mais para o frio e já tenho aqui um highlight deste lado, se calhar mesmo quase branco, e faço aqui um shinezinho pequenino. Pronto. Create Clipping Mask é muito interessante. A maneira mais rápida de o fazerem é, se eu clicar aqui com o botão direito e fizer Release Clipping Mask, vocês podem ver o efeito Release Clipping Mask. Mas isto não é destrutivo. Vocês podem fazer Clipping Mask outra vez e ele fica outra vez bloqueado, está bem? Não é destrutivo, por isso eu aconselho-vos que brinquem com isto, que façam isto, está bem? Outra maneira interessante de fazer Clipping Masks é com a tecla Alt entre as layers, está bem? Quando passam entre as layers com a tecla Alt premida, veem que está aqui este botão, clicam aqui, ou seja, clicam aqui com o Alt, tem que manter o Alt premido, aqui, clique e ele faz Clipping Masks, está bem? Pronto, mais ainda. Vamos então falar de Smart Objects, que é mesmo só para terminar aqui o vídeo. O que é que são Smart Objects? Imaginem que eu tenho isto aqui já tudo definido e que queria fechar isto. Quero fazer merge destas layers. Posso fazer Ctrl E, e o Ctrl E é o quê? É merge. É simplesmente vir aqui, botão direito, Merge Down. Clique no botão direito, Merge Down, e ele vai unir as layers em 3, ok? Na mesma, vamos aqui, por exemplo, aqui esta imagem que nós tínhamos visto, tínhamos aqui 3 grupos, né? Eu quero esta aqui ligada com aquela, clique no botão direito, Merge Down ou Ctrl E, tá bem? Lembre-se do Ctrl E. Então, vamos falar então de Smart Objects. Eu tenho este objeto aqui, simples, ok? Quero fazer aqui se calhar outro simples, e vou se calhar fazer um Clipping Mask, um Smart Object agora. Vou clicar aqui com o botão direito, ok? Não é aqui, botão direito, Convert to Smart Object. O que é que isto aconteceu? Continua a ser um modelo normal, já não posso desenhar nele, ok? Mas continua a ser uma layer normal, continua a ter opacidade e normal e isso tudo, pode ser movida, pode ser rodada, pode ser transformada como eu quiser, tá bem? Não pode ser pintado de novo, mas posso alterar como eu quiser, tá bem? O que é um Smart Object? O Smart Object é simplesmente um objeto que está contido noutro objeto agora, noutro documento. Se eu fizer duplo clique, ele vai-me abrir noutro documento. O documento era este e agora está neste aqui. Agora, as alterações que eu fizer aqui nesta bola, se eu fizer aqui uma alteração qualquer esquisita, uma cor estranha, se eu fizer Ctrl S, que é simplesmente Save, ele vai agora atualizar neste aqui. Se eu fizer Ctrl J para duplicar, arrastar para aqui, Ctrl J, arrastar para aqui, Ctrl J, arrastar para aqui, e arrastar para aqui, e agora vou rodar este, vou, por exemplo, mover este e escalá-lo, fica um bocadinho maior, por exemplo, este aqui fica mais pequenino, por exemplo, ou então assim, completamente esticado. E agora eu volto aqui
e agora quero se calhar um bocadinho de verde aqui deste lado. Se eu fizer Ctrl S, ele vai replicar em todas as cópias que eu fiz, desde que sejam Smart Objects. Smart Object é simples, vamos falar disto mais tarde, depois também em Pixel Art, se quiserem, podem também contactar-me por causa disto. É importante e é uma boa ferramenta também para utilizar. E, para terminar, mesmo só para terminar, que eu já vi que ainda falta aqui mais um botão. Os Layer Styles são simples, os Layer Styles é este botão que nós vamos ver aqui. É algo simples, porquê? Porque uma simples imagem, Ctrl N, criar uma imagem nova, eu tenho, por exemplo, aqui, vou desenhar totalmente a preto, não, totalmente a preto não, a cinzento, para ser um bocadinho mais claro, com Hard Round, por exemplo, vou desenhar uma layer um bocadinho de cinzento, só isto que eu tenho. Posso clicar aqui neste botão FX, ele vai-me mostrar aqui várias coisas que eu posso adicionar. Um Drop Shadow, por exemplo, ele vai-me abrir esta janela, e com esta janela eu posso criar, por exemplo, um Drop Shadow, e este Drop Shadow pode ser a cor que eu quiser, pode ser preto, pode ser cinzento, pode ser vermelho, pode ser azul. Quero utilizar, por exemplo, aqui uma curva normal, uma curva simples, aumentar aqui a distância, aumentar aqui o spread e o size, e posso simplesmente fazer uma sombra por baixo do meu objeto. É algo que eu não recomendo que utilizem muito, porque é muito fácil fazer coisas um bocado estranhas. Podemos alterar aqui um bocado a luz também. É fácil estragar muito uma imagem com estes efeitos também. Podemos fazer, por exemplo, um Inner Glow. O que é um Inner Glow? É simplesmente uma espécie de glow interior na própria imagem. Também. Mais, podemos fazer vamos desligar o Inner Glow, que é feio. Podemos fazer, por exemplo, um Stroke. O que é um Stroke? É apenas uma linha vermelha, uma linha à volta do nosso objeto. Podemos fazer o que quisermos. A grande vantagem é que isto está a ser colocado por baixo da layer, tá bem? Quer dizer que se eu agora quiser continuar a desenhar, ele vai acompanhar, ele vai continuar a desenhar o tal Drop Shadow e o tal Stroke. É interessante porque muito rapidamente podemos fazer strokes e dá para desenhar em tempo real. Se eu apagar agora, reparem que se eu apagar agora, posso apagar e tenho alguns efeitos interessantes também. Agora, mas é muito fácil fazer coisas foleiras com isto, não é? Portanto, para aceder, é simplesmente duplo clique, está bem? Vamos apagar esta layer e vamos fazer novamente. Criamos uma layer nova, desenhamos qualquer coisa. Se eu clicar aqui com duplo clique, 1, 2, abre-me logo esta janela automaticamente. E agora tem aqui várias coisas que podem ver, podem testar. Reset to Default, porque eu já tinha andado a brincar. Podem experimentar o que quiserem, está bem? Lembrem-se que depois de fazerem estas alterações todas, seja um Drop Shadow qualquer, um Stroke, têm que clicar, atenção que têm que clicar nelas para poder ver alterações, está bem? Tem o Bevel e o Emboss, que dá aqui este tipo de efeito assim meio tridimensional. Então pronto, utilizaram estes efeitos e agora queriam aproveitar estes efeitos, ou fechá-los, porque neste momento não está fechado, isto é apenas uma coisa em tempo real. Tem que fazer uma rasterização da imagem, tal como um Smart Object. Para já não ser Smart Object e para poderem voltar a pintar, tem que vir aqui com o botão direito aqui, também aqui no meio, e fazer Rasterize Layer. Deixa de ser um Smart Object e passa a ser um layer normal e já posso desenhar nela. A mesma coisa com este. Se eu vier aqui, se eu fizer botão direito Rasterize Layer, passa a ser uma layer normal agora, e se eu pintar já não tem o mesmo efeito. Ok? E pronto, continuação, estão todos de bom estudo.